Vamos ver se a gente fica até 1h30, 1h40, tá? Mas prossiga. Tá. Vamos lá. Bem, então, os antecedentes ali do Haliman. O Haliman, nesses 5 anos aí do Boulanger até 1893, que é quando começa o Haliman, a República Francesa Maçônica, ela institui o divórcio, ela rouba na cara dura a igreja de Santa Genoveva, faz um funeral blasfemo para o apóstata do Victor Hugo, aquele autor dos Miseráveis, que está no índex. O católico não pode ler Os Miseráveis sem autorização de um padre. Pois bem... o Victor Hugo. Victor Hugo. Né? Sim. Victor ele se exilou, né? Quando Napoleão III era cheio de marketing, né? Até escrevi uma vez um artigo sobre Victor Hugo. Era o homem do marketing da época, muito individualista, poeta, se exilou ele foi um dos terceiro. E aí, depois de 1970, ele volta para a França com toda a pompa, a apoteose, e foi velado debaixo do Arco do Triunfo. Né? Isso, Victor Hugo. Sobre Victor Hugo, chama, só para você ter uma ideia, vai falando, depois eu vou localizar aqui. Depois me mande. No título vocês vão ver, eu faço uma crítica ao Victor Hugo, bem pesada, inclusive. Muito bom, me manda esse artigo, eu tenho muito interesse. Respondendo aqui o Alex Gonzaga de Oliveira do chat. Victor Hugo é anticatólico? Sim, ele é um apóstata, ele não podia ter recebido um funeral na Igreja Católica e os livros dele estão no índex, é proibido o católico ler. Mas continuando, um pouco antes do Haliman, também a República Francesa expulsa os jesuítas da França, Antes de continuar, vou fazer aqui uma pequena menção. Em 1800 e me foge exatamente a data, acho que 1878, se eu não estou enganado, é eleito o Papa Leão XIII. Papa Leão XIII, que é um papa brilhante, ele tem uma obra de quase 100 encíclicas, ele foi o papa que condenou a maçonaria, que escreveu a Immortale Dei. Me permite só um parênteses, a gente volta a falar já no Leão XIII. É antigo esse artigo, mas eu vou mostrar só um trechinho para vocês verem que... Olha aqui, o título. Esse aqui é o Victor Hugo, né? Uma foto... Ele é muito conhecido com aquela foto de barba, tudo, mas... Aliás, quem fez tietagem, né? Quem fez tietagem a Victor Hugo, sabe quem foi? Aqui nosso do Brasil? Não foi lá fazer tietagem para ele? Ele foi repreendido pela princesa Isabel pelas tietagens que ele fez em Paris. A princesa Isabel puxou a orelha do Pedro II e falou: o que você... Segundo parece que marcou um encontro com o Victor Hugo deu uma esnobada, entendeu? Olha o título: Victor Hugo, o mais lúcido caso de loucura da literatura. O célebre autor de Os Miseráveis soube fazer do marketing pessoal a estratégia para impor-se como número 1 nas letras francesas no século XIX, encarnando como ninguém o individualismo da cultura moderna. Victor Hugo era um louco que se julgava Victor Hugo, assim definiu Jean Cocteau, aquele que ocupou o pódio literário francês do século XIX. Ele foi o mais lúcido caso de loucura da literatura, conclui Graham Hoppe, na mais abrangente e profunda análise da vida desse gigante do autoenaltecimento, um megalômano com inabalável crença na realidade de sua própria imagem, dotado de magnífica imaginação, segundo Baudelaire. Victor Hugo julgava temporal, exigia adeptos que o cultuassem como uma divindade, bom, e por aí afora. Não vou ler tudo, e por aí afora, tá? Não passo o pano nele, não, mas continua. Graças a Deus, católico nenhum pode passar pano, né? É bom saber aí que Dom Pedro II também gostava dele, interessante esse fato. Mas bem... Ele gostava, ele fez tietagem, ele queria se encontrar, eu não me recordo exatamente, mas parece que ele quis se encontrar com ele deu uma
esse povo todo, e a princesa Isabel deu um puxão de orelha nele e falou assim, pô, cara, que isso? Entendeu? É alguma coisa assim. Interessantíssimo, interessantíssimo. Então, sim, o Papa Leão XIII, se eu não estou enganado, foi eleito em 1778. E, bem, ele é um Papa de uma obra muito prolífica, muito extensa, fez coisas belíssimas, e as encíclicas dele são todas perfeitas, maravilhosas. Ele foi o primeiro Papa a ser filmado. É bem interessante esse vídeo. Tem muita coisa legal sobre os escritos de Leão XIII. Tá? A partir de agora, pessoal, vai começar a parte polêmica, tá bom? Um lado que vocês certamente não ouviram no YouTube brasileiro. E aqui, assim, eu faço um pequeno aviso. O que eu vou dizer são os fatos. Se a interpretação que alguém tem dos fatos não agrada, eu sugiro que mude a interpretação e não os fatos, tá bom? Em 1778, quando o Papa Leão XIII sobe ao trono de Pedro, um dos primeiros atos públicos dele é nomear o cardeal Mariano Rampolla como secretário de Estado. Mariano Rampolla era o primeiro-ministro, por assim dizer, do Vaticano. Quando ele foi cônsul na Espanha, ele atrapalhou a vida dos carlistas e favoreceu a dinastia liberal na Espanha. Então, tudo que era possível fazer contra o catolicismo, ele fazia, e tudo para atrapalhar o crescimento católico, ele também atrapalhava. Muito bem. Cardeal Mariano Rampolla, existem suspeitas seríssimas de que ele era maçom. Repito, Cardeal Mariano Rampolla, maçom. Quem diz isso? Olavo de Carvalho, Orlando Fedeli, Padre Hesse, tem artigo de pessoa no Totalista, um amigo nosso aí, muito bom artigo que ele escreveu, a questão Rampolla, cartas de pessoas que conheceram Rampolla, que falaram que viram ele entrando em loja maçônica, ele cumprimentando, ele sendo elogiado pela loja maçônica, enfim, um caos generalizado. E ele era primeiro-ministro do Papa Leão XIII, tá? Ele era secretário de Estado do Vaticano. E foi o cardeal Mariano Rampolla que esteve por trás de toda a movimentação do Hahnemann. O Hahnemann é uma obra do cardeal Mariano Rampolla. Você veja, um bispo cotado para ser papa, a gente já chega nesse assunto, e ele instrumentaliza o Papa e o Vaticano e todas as instituições da Igreja de Roma, da Igreja Romana, para acabar com a República Francesa. Muito bem, o Hahnemann, agora, propriamente dito, né? Depois de 1h30 aí de explicação, só para dar o contexto histórico do Hahnemann, porque o século XIX é muitíssimo complicado. Muito bem, em 1890, o cardeal Laviguerie faz o L de Laviguerie, ele convidou a esquadra do almirantado francês para um jantar. Então, a marinha francesa estava fazendo exercícios militares na Argélia e pararam para fazer um jantar com o cardeal Laviguerie. Então, imagine a cena, o cardeal, emissário do Papa, junta todos os almirantes, Rampolla, que mesmo falou, foi derrotado São Pio X no conclave, exatamente. O cardeal Laviguerie junta todos os almirantes e faz um discurso. E nesse discurso ele diz, na frente de vários almirantes católicos, nós temos que apoiar essa república, porque a república é bela, a república é moral, os valores democráticos, os valores de liberdade, de igualdade, e termina dizendo, viva a república! Pessoal, o cardeal falar para almirantes, viva a república, é como chegar na torcida do Flamengo e gritar, viva o Vasco! É como chegar num comício do Bolsonaro e falar, viva Fidel Castro! Vocês entendem? Raiva. E para amenizar a situação, o cardeal tem a brilhante ideia de tocar o hino da Marselhesa. Então vocês imaginem a banda do bispo tocando a Marselhesa, os almirantes não sabendo onde enfiar a cara, com ódio, saem do brinde. A Marselhesa era o hino revolucionário francês. Centenas, milhares de padres, bispos e católicos foram executados pela maldita Revolução Francesa ao hino da Marselhesa. Então, um ultraje completo, um alto clérigo tocar a Marselhesa. E bem, uma polêmica gigantesca na França. Todos os jornais católicos só falam do brinde do cardeal Laviguerie. Somente o Laviguerie gera um caos na França, uma completa coisa assim, controvérsia total. Antes de prosseguir, eu disse que os jesuítas tinham sido expulsos em 1887 da França, certo? Pois bem, o cardeal Laviguerie, quando ficou sabendo da expulsão dos jesuítas, ele mandou uma carta para o Papa Leão XIII, pedindo que Leão XIII interviesse na situação. E Leão XIII respondeu para Laviguerie, bem,
Se para termos paz com a República os jesuítas não podem ficar na França, então que mandem embora os jesuítas. Essa foi a resposta do Papa Leão XIII. Porque a mentalidade do Papa Leão XIII era fazer um acordo. Vamos ceder, porque cedendo a gente acalma o leão e aí dá-se liberdade para a Igreja Católica. E agora estamos de novo no ano de 1891. No vídeo que eu fiz, eu faço a demonstração completa do artigo com todas as fontes, mas citando aqui de cabeça, tem um certo nobre francês, um duque, um conde, que 20, 30 anos depois do Haliman, depois do brinde do cardeal Laviguerie, ele relata na carta biográfica dele uma conversa que ele teve com um bispo. E aí ele pergunta, mas bispo, com um cardeal romano, né? Cardeal da Igreja Católica, sobre a situação do Haliman, o acordo com a República Francesa. Aí ele pergunta, mas bispo, o que está acontecendo? Por que a Igreja tem que reconhecer a República? Aí o cardeal responde, se a Igreja até aqui foi o instrumento de união dos católicos, a partir de hoje ela será o instrumento de desunião. Aqueles católicos que aderirem ao Haliman, que aderirem ao acordo, que aderirem a versão 2.0 da Constituição Civil do Clero, os católicos que aderirem, eles serão desmoralizados pelos seus antigos companheiros. Eles serão taxados como aqueles que se venderam. E aqueles que não aderirem às palavras de Sua Santidade o Papa Leão XIII, eles perderão votos no eleitorado rural. Eles estarão se colocando contra. E então nós dividiremos os católicos. A Igreja, será a fonte de desunião dos católicos. Isso um cardeal dizendo. E aí o conde pergunta, mas o que a Igreja vai ganhar com isso? O cardeal responde, nada. O conde pergunta, mas ao menos nós vamos evitar a separação do Estado e a Igreja? O cardeal responde, pelo contrário, nós a aceleraremos. Em 10 ou 15 anos, será coisa feita. Ele diz isso em 1891. 1905, rompe-se definitivamente a Igreja e o Estado. O Estado francês rompe com a Igreja Católica.